Bem, queridos, Juninho, joga para mim aí a declaração de missão da igreja. Preste atenção, a missão da nossa igreja é tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo que vivem. Tornar pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, glorificando a Deus em tudo que vivem. 2 versículos são a base para a nossa declaração de missão. O primeiro versículo, você já deve imaginar, que é o versículo de Mateus 28, 18 a 20, que diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O segundo versículo que dá base à nossa missão é o versículo de 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, tornar pessoas em verdadeiros discípulos. Mateus capítulo 28, de 18 a 20, glorificando a Deus em tudo que vivem. Não importa se é manicure, se é engenheiro, se é astronauta, se é médico, se trabalha com limpeza, não importa aonde eu estou inserido na sociedade, eu tenho uma missão de levar as pessoas a conhecer o poder de Deus, a bênção de Deus, a paz de Deus, o milagre de Deus, a esperança de Deus, mesmo que o dia seja mau. Essa é a missão da nossa igreja. Essa missão nós estamos lutando por ela, mas eu queria perguntar uma coisa para você: qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Dentro desse projeto aqui, de tornar pessoas em verdadeiros discípulos, glorificando a Deus em tudo que vivem, o que Deus espera de você para que isso aconteça? Aonde Deus quer te inserir? Como Deus quer te usar? O que Ele espera da sua vida? Até onde você pode ir? Pastor, eu não sei, eu acho que eu não tenho muita coisa para fazer. Talvez você esteja olhando para a minha pergunta apenas pelo aspecto humano. Eu acho que eu tenho que montar uma empresa, eu acho que eu tenho que comprar um prédio, eu acho que eu tenho que conquistar uma aposentadoria mais tranquila. Ou talvez você consiga entender que essa pergunta, ela tem um cunho espiritual. Não é apenas o que você acha que seria legal, mas é o que Deus espera de você efetivamente. Aonde Deus te quer. Se você estiver onde Deus te quer, ninguém pode imaginar o que você pode realizar. Se você se propor a fazer o que Deus espera da sua vida, talvez você marque a história. Pastor, como eu posso marcar a história? Deixa eu te falar uma coisa. Alguns anos atrás eu fiz uma viagem e eu fiquei 12 ou 13 dias na Alemanha. E quando eu fiz aquela viagem, pregando numa igreja de brasileiros e alemães, eu tive a oportunidade de ir numa cidade chamada Colônia. Lá eu encontrei uma casinha, e eu descobri que naquela casinha Karl Marx começou um jornalzinho, apregoando seus pensamentos comunistas, pensamentos que se provaram ineficientes pelo mundo afora, mas pensamentos que passaram e continuam a avançar pelo mundo ainda hoje. Um homem com um jornalzinho numa casinha pequenininha, alcançou o mundo com sua ideologia. Nessa mesma viagem, eu ouvi falar muito de Hitler. E quando eu comecei a conversar um pouco mais sobre Hitler, eu pude me lembrar que um homem de uma pequena patente nas Forças Armadas, um homem insignificante para o comando das Forças Armadas, se tornou o principal líder alemão.
e dentro da sua filosofia e da sua ideologia, influenciou uma nação para que matasse 6 milhões de judeus, 20 milhões de russos, numa só batalha. Nessa mesma viagem, eu visitei a casa de Martinho Lutero. Eu vi a casinha onde Lutero, ele estudou, ele pesquisou. Eu vi a bancada onde Lutero pregou, ensinou na universidade. Aquele homem que descobriu que a Bíblia estava sendo vilipendiada. Aquele homem que descobriu que estavam pregando uma doutrina que não era a Bíblia. Por exemplo, pregavam que para você ter perdão de pecado, bastava você comprar um papel com o carimbo do Papa. Aí a pessoa comprava um papel e não se arrependia, e não era perdoado, e não tinha a paz do perdão. E Lutero falou: está errado. E ele pegou 95 teses e fixou na porta da igreja da Catedral de Westminster. Meus irmãos, aquele Martinho Lutero traduziu a Bíblia em 10 semanas, do grego para o alemão, o Novo Testamento, desculpa. Um homem, em 10 semanas. Não existia a língua alemã, existiam alguns dialetos germânicos. Quando ele pega o melhor de cada dialeto e forma o Novo Testamento, surge a língua alemã com um homem. Há poucos dias nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Essa reforma trouxe para o mundo a visão de que o homem pode produzir, pode trabalhar, pode empreender, pode dar emprego. Até então a filosofia era: manda os poderosos e todo mundo que se curve e que viva na miséria, porque o cristão tem que ser um miserável. É ruim, hein? O cristão pode empreender, avançar, para que tenha condições de ajudar alguém, para que tenha condições de dar emprego a alguém. Martinho Lutero traz uma nova visão, uma nova perspectiva humana para o mundo. 3 homens, 2 provocaram muito mal, 1 provoca um bem incrível. Qual a diferença entre eles? A diferença na mão de quem eles estavam.